Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta e para você que estava aí ansiosa por mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, voltamos. Mateus capítulo 8, parte 3, episódio de número 611. Essa é a 8ª temporada, onde estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo e a gente faz isso com muita alegria, muita satisfação, porque é um prazer imenso, uma paixão para a gente se debruçar sobre o texto bíblico para procurar entender o que ele tem a nos ensinar e colocar em prática na nossa vida diária, senão é vão tudo que fazemos aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a bênção de Deus tenha te alcançado através da palavra dele, transformado sua vida, seu ambiente, seu lar, sua família. E a gente está vivendo uma semana bastante agradável, onde tem crescido imensamente o número dos nossos ouvintes. E obrigado a você que nos acompanha através do Spotify, da Deezer, da Amazon Music, do Google Podcasts, do Apple Podcasts, de tantos outros distribuidores aí. Você que tem nos dado a sua audiência, a sua paciência. Deus abençoe sua vida. Então, se você tem gostado, compartilha com mais gente, leia o texto bíblico e vem para cá ouvir a nossa explicação para procurar entender todo o contexto do texto. Então, Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, a gente vê um pouquinho sobre a compaixão de Jesus, algo bastante marcante. A gente vê que ele terminou um longo dia de trabalho, já vimos algo disso nos episódios anteriores, você pode ver. A gente falou um pouquinho sobre quando ele curou a mãe da esposa de Pedro. Então, uma grande multidão ali se aglomerava na porta e ali muitos trouxeram os seus doentes de todos os lados. E Jesus não podia deixá-los ir em vão. Então, mesmo cansado como ele estava, depois de um longo dia, ele vai até eles e os cura. Então foi a compaixão que o levou a assumir essa grande tarefa de salvar o mundo. E isso também fica evidente nos detalhes das suas curas ali, dos seus milagres. Cristo, ele não é parcial em sua bondade, isso também é claro pra gente. Além disso, a gente não encontramos nenhuma tentativa de realizar milagres com qualquer outro propósito que não seja de ajuda aos sofredores. Sem dúvida, Cristo almejava a glória de Deus o tempo todo e, evidentemente, seus milagres eram parábolas visíveis, expondo em atos concretos a graça de seu trabalho espiritual. Contudo, o motivo em seu coração não era apenas didático, mas compassivo. A sua primeira ideia não foi dar uma lição, mas aliviar a angústia dos sofredores. Ele ficou movido de compaixão pelas pessoas que sofriam e vinham ao seu encontro em busca de ajuda, de cura. Então a compaixão de Cristo, ela foi estendida além da alma, do espírito, do corpo, aos problemas corporais, às enfermidades. A Bíblia diz que ele curou os enfermos. Ele cuidou dos corpos dos homens, como também de suas almas. Muitas vezes, ele alcançou a natureza espiritual deles por este caminho. Então, ele nos encoraja a orar a ele durante a doença, por nossos amigos, doentes, em relação a todos os nossos problemas terrenos, temporais em geral. Trazer tudo à presença dele. Cristo não despreza essas coisas. Também nós somos inspirados pelo exemplo de Cristo a ajudar os sofredores nas suas necessidades corporais. Deus deu milagres e ele também deu a possibilidade das ciências avançarem,
atualmente, e inclusive as ciências médicas. E é nosso dever usar todos os meios de que dispomos para curar os enfermos. A compaixão de Cristo, ela é eficaz. É mais do que uma lágrima de pena. Cristo vai além, os alivia. Ele se compadece dos sofredores, os alivia de seus sofrimentos. Ele curou os doentes, ele libertou os possuídos, ele recuperou o perdido. Seu trabalho espiritual é prático. Quando abrimos nossos corações ao amor de Cristo, nós recebemos mais do que compaixão, nós recebemos a redenção. Ele leva nossas enfermidades, ele carrega nossas doenças, e se não faz, é por um propósito muito maior do que desconhecemos. A simpatia que não nos custa nada é superficial, é inútil. A simpatia de Cristo era profunda, era real, sacrificial, incondicional. Foi uma dor para ele sentiu. Talvez o próprio processo de cura tenha sido doloroso, pois ele sentiu virtude saindo dele. Seja como for a sua vinda a este mundo, sua misericórdia ao ver visões de miséria, sua profunda compaixão pelos angustiados apertaram seu coração, porque ele sentiu que os sofrimentos de seus irmãos eram seus próprios sofrimentos. Tudo isso foi uma sombra da sua grande angústia, quando ele suportou mais do que a doença, quando carregou os pecados do mundo na cruz. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. O evangelista, ele está aqui apontando que nosso Senhor realmente sofreu com aqueles que sofreram. O seu poder de cura estava diretamente ligado ao seu poder de se importar, de compadecer, de amar. E isso foi seguido de extremo cansaço, exaustão física também. Se pudermos ter uma ideia, meus queridos, verdadeira e digna da maneira pelo qual nosso Senhor suportou os sofrimentos que ele removeu, nós estaremos em condições de compreender como ele pôde suportar os pecados dos quais veio libertar. Essa passagem citada em Isaías 53:4, que ele carregou as nossas enfermidades, as nossas dores, não significa que Cristo literalmente tomou em seu corpo e carregou consigo todas as febres, todas as dores, todas as cegueiras, todas as lepras, mas simplesmente que ele tomou sob sua compaixão, suportou exatamente nesse sentido. Ele assumiu e carregou os pecados do mundo, não porque ele se tornou pecador e sofreu ele mesmo o devido castigo, mas porque ele os assumiu em seu amor e se colocou por meio de poderosos espasmos de compaixão, sacrifício, paixão mortal para a realização de sua libertação. Os pecados nunca foram dele. As dores nunca o tocaram como sendo merecidas, mas pesaram sobre os seus sentimentos como um fardo tão pesado que o tomou e ele suspirou: a minha alma está extremamente triste. É só porque o mundo em pecado tomou conta de seu sentimento dessa maneira, ele foi capaz de se apoderar do sentimento do mundo e se tornar seu verdadeiro libertador, seu verdadeiro salvador. Nesse fato estava o evangelho eterno. Fantástico, né? No versículo 18 ao 22 desse capítulo 8, a gente vê o apressado e o relutante. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ele ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu seguirei aonde quer que você vá. Jesus respondeu: olha, as raposas têm covis, tem tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Jesus era um homem pobre, que não tinha casa própria. Tendo abandonado o ofício pouco lucrativo de carpinteiro, ele dependia da hospitalidade dos agradecidos.
Mas aquele que vive da gratidão, ele tem um sustento muito incerto. No entanto, Jesus humilhou-se a essa condição. Ele disse que pássaros e raposas têm mais do que ele. O servo deve ser como seu mestre. Os discípulos genuínos de Cristo abandonaram tudo para segui-lo. Calculemos o custo, pois haverá custos em todo serviço cristão, em todo chamado de Cristo. É um sinal perigoso se o que pensamos ser o serviço de Cristo nos traz facilidade, riqueza, conforto. O discípulo aqui no texto, ele não esperou o chamado de Cristo. Ele se ofereceu corajosamente para o serviço e aprendeu uma lição de humildade e de reflexão. O outro discípulo disse: olha, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: siga-me agora, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Agora o próprio Cristo chama outro discípulo. Isso foi afirmado por Lucas, capítulo 9, versículo 59. Quando Cristo chama, cabe a nós imediatamente respondê-lo. Ele primeiro iria enterrar seu pai. Essa parece ser uma desculpa muito natural. O dever sagrado do filho parece reivindicar o homem. Os enterros no Oriente, eles seguiam-se rapidamente após a morte. No máximo, o filho ficaria ausente apenas por algumas horas. Então ele estaria livre para seguir a Cristo pelo resto de seus dias. Como que a gente pode culpar ele? Pode-se dizer imediatamente que se esta fosse uma visão verdadeira do caso, ele teria sido desculpado e Cristo teria sido o primeiro a simpatizar com ele. Portanto, meus queridos, a gente deve concluir aqui que ele quis dizer que queria esperar pela morte de seu pai, o que ele estava simplesmente citando um provérbio, como desculpa no seu caso para mais demora, para ir mais tarde. Adiar a nossa vinda a Cristo é mostrar uma falta de verdadeira devoção a Ele. Jesus percebeu a desculpa, no entanto, ele respondeu ao homem segundo seu próprio estilo. Ele adiaria o serviço de Cristo para interesses seculares. Mas os seculares que estão espiritualmente mortos podem cuidar desses assuntos. Então a reivindicação de Cristo, ela é primordial. Não é um verdadeiro discípulo aquele que trata o que lhe é importante de maneira a torná-lo um obstáculo do seu serviço, da sua entrega a Cristo, de atender a chamada de Cristo. Os laços familiares mais sagrados não devem estar acima ou interferir em nossa devoção ao nosso divino Senhor. As reivindicações de Cristo são espirituais antes de todas as coisas, meus queridos. Os não espirituais estão mortos enquanto vivem, os ímpios estão mortos para a virtude e estão vivos para o mal. Os ímpios estão mortos enquanto ainda estão vivos. Deixe os mortos enterrar os mortos. Existe uma afinidade entre a morte espiritual e a morte natural. São considerados mortos aqueles que estão em melhor condição para enterrar os mortos do que para pregar o Evangelho. Que aqueles que estão espiritualmente mortos cuidem dos moribundos por causa do que podem herdar. O espiritual não deve se afastar do Evangelho em busca de qualquer outra coisa. Quando Deus chama para o ministério, devemos deixar os negócios do mundo. Siga-me. Devemos nos entregar de uma só vez inteiramente a Cristo, se este é o seu chamado. O que pode ser mais demonstrativo de compaixão do que aliviar a dor dos que sofrem? Como alguém poderia resistir ao chamado de Cristo quando ele oferece redenção e cura? Então, escute o chamado de Cristo. Ele tem te chamado. Vá, seja no seu lar, no meio da sua família, em outros lugares, para o que Ele tem te chamado a fazer. Cantar, orar, pregar, ou ser um bom médico, ser um bom profissional na sua área, ser um bom servo, ser um bom
amigo, ser um bom cristão. Atenda o chamado de Cristo. Vamos orar? E depois da oração eu vou estar encerrando mais um episódio. A gente volta em breve, assim que possível, se Deus quiser, para continuarmos meditando na palavra de Deus, capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo. A gente vai cavando esse tesouro e guardando preciosidades no nosso coração, mas é importante colocar em prática para que o nosso trabalho não seja vão no Senhor. Ó Jesus, Senhor amado e querido, na tua compaixão foi que tu estendeste as mãos aos doentes, aos aflitos. Nos ensina a ser instrumento da tua misericórdia, que a gente possa seguir teu exemplo, que nós não hesitamos diante do sofrimento alheio, mas possamos agir com amor e dedicação. Ajuda-nos a lembrar que em cada ato de bondade e cura refletimos tua graça e compaixão, porque o Evangelho não é só palavras, mas é ação. O amor é um verbo que é vivido na prática. Senhor, nos ensina a entender isso. Nos ajuda a entender isso. Que o teu sacrifício nos inspire a carregar os fardos uns dos outros, sabendo que ao fazer isso, nós seguimos teus passos e honramos o teu nome. Amém, amém e amém.